Em um mundo onde monstros vagam e deuses concedem poderes à humanidade, a jornada de um jovem começa. Nosso protagonista, Chrome, destaca-se entre eles, com um olhar determinado no rosto. No dia em que os monstros tiraram a vida de seus pais, Chrome jurou se tornar um aventureiro, um portador das habilidades divinas concedidas pelos deuses para combater essas bestas. Quando criança, Chrome sonhava com feitos heróicos, ansiando pelo poder de fazer a diferença. E assim, ele rezou fervorosamente aos deuses, e suas preces foram atendidas. Ele chama ansiosamente o padre para mostrar seu novo poder, mas o padre o avisa que, com seu novo poder, ele não será um aventureiro facilmente. Anos depois, vemos nosso garoto Chrome seguindo um aventureiro arrogante de cabelos vermelhos que o repreende e dá ordens. Ele imediatamente pede desculpas. Revela-se que a habilidade de nosso protagonista é a ressurreição, mas ele só pode voltar uma vez. Nossa, mas que poderzinho útil, em meu caro. Entre os aventureiros, suas habilidades são suas maiores armas e ativos. Uma habilidade que só pode salvar sua vida uma vez é extremamente ineficaz para um aventureiro. Mesmo que ele viva como um amador de terceira categoria, o garoto se orgulha de servir ao seu país. A irmã do protagonista tem uma habilidade especial, mas se recusa a trabalhar com ele, então sua equipe zomba da situação. Num momento de distração, um monstro se lança sobre eles, mas é facilmente derrotado pelo ruivo e um cara com um martelo. O grupo continua sua jornada ignorando os avisos de Chrome de que um caminho diferente levaria ao perigo. O ruivo ameaça o garoto e ordena que ele se cale, ignorando seu conselho. Quanto mais eles avançam, mais percebem que tropeçaram em um grande grupo de monstros. Quando encurralados pelo grupo de monstros, o ruivo joga o protagonista como isca para ser devorado. E enquanto tenta escapar, o menino estende a mão para ser puxado de volta, mas não recebe ajuda. Seu grupo diz que ele vai reviver por causa de sua habilidade. Percebendo que suas próprias vidas são mais valiosas no momento, o abandonam. Chrome pensa que, nesta situação, nenhuma habilidade no mundo pode tirá-lo das profundezas da caverna. Ao ser puxado pelos monstros e brutalmente mordido de todas as direções, ele percebe que nem mesmo sua habilidade o salvaria e que precisa de ajuda urgente ou sofrerá uma morte dolorosa. Uma janela aparece informando que sua habilidade de reviver foi ativada. Confuso, ele acorda se perguntando como ainda está vivo, lembrando da janela que apareceu para ele. Sem esperança, ele não sabe como voltará de tão longe, então ele abre os olhos e vê sua mão se transformar em osso puro. Assustado, ele olha para a bainha de sua espada e percebe que todo seu corpo se transformou em um esqueleto. Novamente, uma janela se abre mostrando suas estatísticas em nova raça. Uma alma renascida em um corpo morto, uma nova raça descoberta, lembrando sua conversa com o padre, onde foi informado que sua habilidade de ressurreição era muito incomum e rara para um aventureiro, e com um corpo podre seria inútil e seu sonho de proteger seu país com essa habilidade defeituosa era completamente difícil. Mesmo arriscando sua vida todos os dias e sendo ridicularizado, ele nunca desistiu. As memórias de sua irmã dizendo que ele não tinha talento e deveria parar de aventurar inundam sua mente. Frustrado, o menino assume que sua irmãzinha estava certo o tempo todo e que ele seria um bom aventureiro se tivesse sorte o suficiente para ter obtido uma habilidade útil. No entanto, ele acaba se motivando pensando que os monstros também evoluem. Quanto mais alto nível, mais fortes eles se tornam, acreditando que pode se tornar um aventureiro de rank S, que havia desistido há muito tempo. Apesar de sua raça ser fraca, ele tinha esperança por causa de sua aparência. Os monstros o ignoravam pensando que ele já estava morto. Aproveitando isso, ele reúne informações e finalizar goblins furtivamente, subindo para o nível 3 e se vangloriando de derrotar um monstro de nível mais alto que o seu. Acreditando que não tinha mais nada a perder, ele mira alcançar o nível 5 para poder evoluir e crescer mais forte. Aproveitando o fato de que os monstros o ignoram, ele elimina uma lesma de baixo nível e se senta perto da parede pensando que com este novo corpo não precisa se preocupar com comida ou água. No entanto, ele sente que está perdendo sua humanidade. Mesmo assim, é uma vantagem não se preocupar com essas coisas. Perdendo a noção do tempo, ele já não sabe se é dia ou noite. Quanto tempo passou? Se o tempo realmente passou. Ele também se pergunta se sua irmã está preocupada com ele. A garota não se importa quando ele desaparece por dias. Chrome desistiu de pensar nisso, voltando à caça de monstros o mais rápido possível. Desta vez ele encontra um monstro de nível médio novamente, fingindo estar morto perto de um monte de roupas rasgadas e atacando o lobo que se aproxima dele. Ambos caem do penhasco. Enquanto caem, nosso garoto enfia a espada no peito do animal. Eles batem no chão e se enfrentam novamente, mas o protagonista por pouco consegue vencer, finalizando o monstro e subindo de nível para 5. Evoluindo seu corpo e ativando o processo para se tornar mais forte. Ele se torna um ghoul. Mesmo que ainda seja monstruoso, pelo menos está um pouco mais parecido com um humano. Suas estatísticas aumentaram significativamente e ele ganha uma nova habilidade chamada regeneração. O novo nível para ele evoluir agora é 20. Ansioso para evoluir novamente e se tornar mais forte, ele retoma a caça de monstros, encontrando um rato gigante lutando para usar uma espada com esta nova forma. Atacado ferozmente, ele joga sua espada o mais forte possível, pegando o rato de surpresa. À medida que ele sobe de nível, ele
começa a sentir uma fome imensa. Olhando para o cadáver do rato e sentindo um apetite estranho e incontrolável, ele se senta perto do corpo dos animais e começa a devorá-lo. Dias passam enquanto ele anda. Ele avista um orc de nível mais alto, mas nosso protagonista lida facilmente com ele. Agora que ele está no nível 13, inimigos de níveis mais altos são facilmente abatidos. Agora que ele pode se regenerar devido à sua nova habilidade, percebendo que está mais forte do que quando era carne e osso, ele anseia pelo seu aspecto voltar o mais humano possível. Pensando novamente em sua irmã Kala, ele se lembra de que se davam muito bem quando eram mais novos, mas ao longo do tempo ela começou a ignorá-lo por causa de sua habilidade de ressurreição. Ele não conseguia encontrar empregos adequados e ganhava muito pouco dinheiro, mal conseguindo ajudar sua irmã, que tinha talento para ser uma aventureira de alto nível. Ela rapidamente alcança o rank S, enquanto nosso garoto Chrome está preso no rank D. Por um bom tempo, ouvindo um barulho no fundo da caverna, o garoto se levanta e se prepara para interceptar o monstro, mas ao se aproximar, percebe que é sua irmã com um grupo de aventureiros. Ele não consegue falar devido ao seu corpo de gol e recua para não ser confundido com um monstro. O grupo está discutindo a falta de suprimentos devido à falta de tempo e a culpa parece recair sobre Kala por apressá-los. Enquanto nosso protagonista observa a situação, ele faz barulho sem querer e é notado imediatamente. O grupo de humanos envia um ataque de gelo em sua direção, atingindo. Ele sai do esconderijo e enfrenta os aventureiros. Observando o nível dos humanos à sua frente, discutindo a melhor maneira de finalizá-lo, ele tenta encontrar uma rota de fuga. Quando um cara com uma espada em chamas avança em sua direção, como se isso não bastasse, uma garota com cabelo rosa corre em sua direção também. Percebendo que ele não pode fazer nada além de esquivar-se, ele se prepara para contra-atacar e acaba dominando o garoto da espada em chamas facilmente. Aproveitando a situação, ele começa a correr. A garota de rosa então continua a persegui-lo e começa a atacá-lo usando suas garras. Ele joga a espada da garota para longe, correndo ainda mais fundo. De repente, uma magia de gelo vem em sua direção. É sua irmã Kala que perfura suas pernas, deixando-o imobilizado. Percebendo que não pode mais andar e está prestes a ser finalizado por sua irmã mais nova, ele usa sua habilidade de regeneração para forçar suas cordas vocais, conseguindo soletrar Kala e assustar sua irmã, que erra o feitiço. Seu plano de distraí-la funcionou. A garota, não entendendo nada, se prepara para outro feitiço. Então o protagonista finge ir em direção a ela, derrubando-a e aproveitando para fugir novamente. O grupo de humanos começa a discutir entre si. Nosso garoto Chrome, agora longe, respira aliviado por conseguir escapar de aventureiros de alto nível, agradecido por ter a habilidade de regeneração. Já fazia muito tempo desde que ele tinha visto sua irmã em uma masmorra. Ele se lembra de que foi ele quem a ensinou como aquele lugar funcionava, mas ele foi rapidamente superado por ela. Determinado a seguir na direção oposta ao grupo humano para evitar encontrá-los novamente, ele se pergunta se o grupo planeja ir mais fundo. Os humanos não podem ficar na masmorra por muito tempo para evitar serem afetados fisicamente ou mentalmente, mas o pior de tudo é que a mana no fundo da masmorra é tóxico para os humanos. Quanto mais tempo no final da masmorra, mais destrói o corpo de uma pessoa. Preocupado com sua irmã, ele decide segui-la por um tempo. O grupo de Kami encontra o cadáver de um aventureiro. Apreensivos, preferem voltar à superfície, mas a irmã do protagonista está determinada a continuar explorando. De repente, um ogro enfurecido de nível 22 aparece, pegando todos de surpresa. Chrome, vendo a situação, percebe que se tentar ajudá-los, eles pensarão que estão cercados por monstros. Decide apenas observar por enquanto. O garoto com a espada em chamas grita que deveriam ter voltado mais cedo. Kala afirma que pode acertar o ogro com sua magia de gelo, mesmo com dúvidas sobre se pode ou não derrotar o monstro. Decidem lutar. Um ataque destrutivo vai em direção ao grupo. A garota de cabelo rosa tenta desviar, mas quando consegue escapar do primeiro ataque do monstro, é arranhada pelo braço dele. Lena é jogada para longe e se levanta com dores por todo o corpo. A irmã do protagonista prepara uma lança de gelo, mas o ogro rapidamente destrói seu ataque. Percebendo que qualquer tipo de resistência é inútil e que eles são muito fracos, decidem lançar o ataque conjunto mais poderoso possível. O garoto com a espada sussurra algo para Lena durante a luta. Quando Kala estava prestes a preparar seu ataque, Lena usa sua magia de velocidade para escapar e levar o garoto com ela, abandonando a irmã do protagonista. Mesmo após ser traída e abandonada por seus amigos, Kala não desiste e prepara seu feitiço, acertando o ogro precisamente e arrancando seu braço. Ela é atingida pelo porrete do monstro e jogada no chão. Chrome corre em direção a ela o mais rápido possível, bloqueando o ataque do ogro que iria atingir sua irmã inconsciente. Enfurecido, ele avança em direção ao ogro, desviando de seus ataques e aproveitando o fato de que o monstro está sem o braço esquerdo. Ele o fere gravemente na barriga e recua. De repente, uma pedra gigante é lançada em sua direção, atingindo seu braço e quebrando-o imediatamente. Mesmo atacando o ponto fraco do monstro, ele não sente nenhuma vantagem. O ogro supera em todos os atributos possíveis. Percebendo que atacar apenas através do ponto cego não é suficiente, ele precisa quebrar a defesa do monstro. Sendo atingido pelo porrete, ele percebe que o ogro tem um padrão devido a ter apenas um braço. Percebendo
Percebendo que o monstro está cansado, ele acredita ter uma chance. O protagonista manipula o monstro para usar suas mandíbulas. Quando o ogro se aproxima com a boca aberta, ele enfia o braço em seus dentes, sacrificando seu braço esquerdo. Ele aproveita a oportunidade para perfurar o pescoço da besta, a eliminando. Saltando do nível 14 para o 18 imediatamente, ele então restaura seu braço usando sua nova habilidade de regeneração. Olhando para sua irmã caída, ele percebe que ela estava preocupada com ele o tempo todo. Ele a carrega até aventureiros humanos próximos e finge atacar a garota inconsciente. Ela é resgatada com uma espada gravada, escrito: "Eu voltarei, apenas espere por mim", e ela começa a chorar. Vemos o protagonista correndo atrás de monstros e facilmente os derrotando, aproveitando a chance para se alimentar. Percebendo que parece mais humano depois de evoluir, ele deseja alcançar o nível 20 o mais rápido possível, esperando encontrar uma forma que permita entrar nas cidades. Embora esteja apenas a 2 níveis de evolução, ele deve caçar monstros mais fortes para subir de nível, mas ele teme enfrentar outro ogro novamente, longe das profundezas da caverna. Chrome caça monstros de baixo nível enquanto se alimenta. É pego desprevenido por um gárgula de nível 21. Monstros desse nível não deveriam estar nesta região. Atingido por uma explosão roxa do gárgula, ele também é superficialmente cortado no rosto. Ele é jogado para longe por um golpe de cotovelo. Ele pensa que só derrotou o ogro devido ao golpe de sua irmã que removeu seu braço. Mesmo depois de subir de nível, ele se sente incapaz de derrotar um gárgula ainda. Correndo com pressa, o monstro persegue o menino, que consegue acertar um soco preciso em seu rosto, mas não tem efeito. Enquanto foge, Chrome se depara com um penhasco. Quando está prestes a receber uma explosão de fogo roxo, ele pula do penhasco e agarra-se à parede. O gárgula tolo voa atrás dele até o penhasco. Surpreendentemente, o protagonista pula em suas costas, cravando suas garras o mais fundo possível em seu corpo, impedindo de voar e assim o finalizando com o dano da queda. Imediatamente ele sobe para o nível 20. Uma janela se abre rapidamente informando que ele agora pode evoluir. Ansioso para recuperar uma aparência humana, ele aceita rapidamente a evolução. Seu corpo brilha e ele evolui para uma forma transmorfa, aumentando de tamanho e ganhando uma máscara inamovível. Uma nova habilidade chamada mascaramento e estatísticas aumentadas. Ele ativa rapidamente sua nova habilidade assumindo uma aparência humana semelhante à sua antiga quando vivo. Agora ele pode falar e permanecer transformado por 4 horas. A masmorra começa a tremer e uma rocha gigante cai onde ele estava. Os terremotos são causados pelos corpos de grandes monstros que acumularam mana tóxico. Talvez por isso os monstros de alto nível estejam surgindo na masmorra. Outro gárgula aparece. Como ele não tem mais suas garras com sua nova forma, ele lança uma pedra no gárgula, mas é ineficaz. Ele recebe uma explosão do monstro. Ele pula em direção ao fogo roxo e o soca com força. Depois o agarra e quebra seu pescoço. Abusando ferozmente de sua habilidade de regeneração, ele agora pode passar pelo fogo enquanto se cura. Nosso garoto Chrome acredita que poderia finalizar facilmente um ogro sozinho. Mesmo que os monstros sejam poderosos, eles não são inteligentes. O protagonista é um monstro poderoso e inteligente. Enquanto pondera, uma horda de gárgulas voa em sua direção. Ele rapidamente começa a fugir e procurar esconderijos. A taxa de aparecimento de monstros na área está aumentando, assumindo que algo definitivamente está acontecendo nas profundezas da masmorra. Agora caçando gárgulas, ele visa subir de nível. Embora a próxima evolução seja apenas no nível 50 e ele permaneça no nível 21. Chrome pensa que se os monstros continuarem surgindo das profundezas da masmorra, acabarão alcançando a superfície e causando um desastre. A única maneira de evitar isso é derrotar o que está impulsionando os monstros das profundezas. Ouvindo passos e se preparando para atacar, ele rapidamente percebe que são humanos ainda mais fortes do que o grupo de Kamiya. Pelo que Chrome ouviu, eles estão buscando derrotar o monstro no final da masmorra para evitar um desastre. Acidentalmente avistado pelo grupo humano, uma flecha voa em sua direção. O arqueiro tem uma habilidade chamada Olhos de Artemis, que lhe dá visão e sentidos aprimorados. Os aventureiros dão 3 segundos para o que quer que esteja lá sair. O protagonista rapidamente se mascara com sua habilidade, fingindo ser um aventureiro, mas os humanos questionam por que ele estava se escondendo. Ele alega que não sabia se eram ladrões ou aventureiros, mas não parece convencê-los. Mesmo após mudar sua aparência, Chrome acredita que ainda estão desconfiados dele. O arqueiro Guido é apresentado como alguém antipático, a ser ignorado por enquanto. O homem barbudo acredita que esta área intermediária da caverna é muito perigosa e que o garoto não tem arranhões no corpo. Estar desarmado, sozinho e vestido em trapos dificilmente sobreviveria nesta área. Nosso protagonista teme ser descoberto, já que Guido é extremamente suspeito, com medo de ser atacado primeiro. Considera um ataque direto ao grupo humano para escapar enquanto eles se olham desconfiados. A garota do grupo se aproxima imediatamente e pergunta se ele ficará bem sozinho, surpreendendo com sua falta de suspeita. Grill rapidamente repreende a garota por se aproximar dessa maneira, especialmente sem saber se ele é um ladrão ou um aventureiro. Shelly responde que ele não é uma má pessoa e ela pode dizer apenas olhando para o rosto dele, ficando curiosa e fazendo muitas perguntas para Chrome, deixando-o envergonhado. Ela até oferece ajuda para tirá-lo da caverna. Chrome então foge e o homem barbudo impede que o arqueiro Guido o atinja com uma flecha. Shelly se preocupa se o protagonista ficará bem sozinho. Guido a repreende por oferecer ajuda a um estranho suspeito. Shelly diz que, mesmo que ele seja estranho,
Não há como ele ser uma má pessoa e eles precisam ajudar as pessoas a não morrerem no desastre. O homem barbudo comenta que ele estava muito suspeito e provavelmente era um exilado, e mesmo que não fosse, não poderiam forçar alguém a ficar com eles, especialmente se desconfiassem deles. A desconfiança é essencial para um aventureiro, mas Shell é muito virtuosa para isso. Então eles continuam seu caminho em direção ao chefe, determinados a não deixar outro desastre acontecer. Chrome, agora longe de onde encontrou os humanos, estava feliz por ser tratado com gentileza depois de tanto tempo. Percebendo que não poderia encontrar o grupo de Shell novamente, ele se sente desanimado. O grupo do homem barbudo encontra o chefe da caverna. Derrotar um oponente de alto nível em uma batalha prolongada é quase impossível, especialmente um chefe. Eles decidem dar tudo de si. O homem barbudo lança um ataque de corte no monstro, que bloqueia com o braço, mas ele aproveita a situação e tenta cortar o membro do chefe, mas sua pele é tão resistente quanto o aço. Shelly usa sua habilidade de princesa da espada, determinada a não perder uma luta de espadas. Ela avança em direção ao monstro, acertando um ataque em seu abdômen. Então, uma flecha voa para o ombro do rei dos gárgulas, mas nenhum ataque causou algum efeito até agora. Mesmo sendo poderosa e resistente, a criatura ainda é muito lenta. O homem barbudo cruza espadas com a besta, mas fica surpreso quando o chefe revela também ter uma habilidade. Não eram apenas os humanos que tinham habilidades concedidas pelos deuses. Um vórtice flamejante mobiliza seus braços e os queima. O barbudo percebe que seu grupo já perdeu a esperança. Como líder, ele tem que dar o exemplo. Mesmo que os ataques não tenham efeito, ele tem que continuar tentando. Aproximando-se da besta, ele enfrenta seu fogo e lança seu ataque mais poderoso, criando uma abertura para que o arqueiro Guido atinja o chefe, acertando um olho em sua barriga. Sem tempo para comemorar, o monstro fica enfurecido e ataca o barbudo, que fica desarmado, violentamente jogado ao chão. Guido pede a Shelly para recuar quando percebe que seu líder caiu. Shelly aparece diante do corpo de Frank, se desculpando por ter arrastado o jovem arqueiro para essa luta. Quando o monstro estava prestes a acabar com o grupo humano, Chrome aparece diante deles, bloqueando o ataque e desafiando o rei dos gárgulas. Shelly reconhece imediatamente o homem diante dela. O arqueiro pergunta por que ele está ali, quando nem mesmo Chrome sabe a razão. Vemos nosso relutante garoto hesitando em ajudá-los. Então ele reúne coragem, lembrando-se dos eventos cruéis que aconteceram com ele, afirmando que é mais forte do que os três e será útil. Ele caminha para o campo de batalha. Não será uma batalha fácil, pois nosso protagonista está no nível 21 e o chefe está no nível 30. Mesmo duvidando de sua vitória e querendo fugir, ele se sente obrigado a proteger os humanos ali. Esse chefe enfrentou 3 aventureiros de alto nível e não foi ferido, apenas arranhões na cabeça e no olho localizado na barriga. Assumindo que os olhos na barriga são seu ponto fraco, ele decide focar na barriga do monstro. Enquanto ele estava pensando, o monstro avança com sua espada e corta o protagonista verticalmente. Shelly, vendo isso, fica chocada, enquanto Guido perde suas últimas esperanças. Quando ninguém confiava em nosso garoto Chrome, ele usa sua regeneração para aproveitar a oportunidade e acerta o olho na barriga do chefe. O monstro enfurecido ativa sua habilidade novamente, transformando tudo ao seu redor em chamas. Percebendo que não pode se aproximar, o garoto recua, mas está encurralado contra a parede, prestes a receber um golpe fatal. Ele agarra a mão do monstro com sua forma bestial e mergulha a espada em seu olho novamente. Chamas avançam em direção ao protagonista, mas o homem esquiva numa tentativa de manter sua forma humana. Ele acaba com pouca mana restante. Se continuar assim, não conseguirá mais se regenerar. Determinado a terminar a luta o mais rápido possível, não importa o que. Completamente encurralado contra a parede, o monstro não o deixa escapar. Shell e Guido tentam alcançar suas armas para ajudar nosso rapaz. O arqueiro dispara uma flecha, mas erra. Ou será que era isso que deveríamos pensar? Na realidade, ele mirava acima do monstro, fazendo com que rochas gigantes caíssem sobre sua cabeça, criando uma abertura para o protagonista mergulhar sua espada o mais fundo possível. Ainda não é o suficiente. O monstro grita de dor, mas não cai. Transformando seu braço humano em seu braço monstruoso novamente, ele soca a barriga do monstro com toda a força possível, derrubando assim o chefe da masmorra. Ele até conseguiu subir do nível 21 para o 25, acreditando que finalizar esse chefe restauraria a masmorra ao normal. Mesmo depois de salvar o grupo, o arqueiro ainda o olhava com suspeita, enquanto Shelly se aproximava se apresentando e agradecendo. Quando perguntado seu nome, ele percebeu que sua mana estava acabando. Imediatamente, correu o mais longe possível. Será que ele tem medo de mulheres? Guido estava interessado apenas no núcleo do chefe morto, enquanto Shell estava encantada com a humildade de nosso pequeno monstro. Frank ressurge completamente destruído, agora tendo fé e confiança em nosso rapaz Chrome. O grupo pega o núcleo do monstro, afirmando que se algum dia virem nosso protagonista novamente, o recompensarão. Já longe, nosso rapaz se transforma novamente em monstro. Afinal, só pode manter a forma humana por 6 horas. Sua mana se recuperará completamente ao meio-dia com algum descanso. Talvez ele possa viver trancado em casa. Logo após nosso protagonista monstro salvar o grupo, eles retornaram à guilda. Todos estavam discutindo o que tinha acontecido. Uma velha vassoura dizia que eles não poderiam ter feito isso sozinhos. Shelly, que se apaixonou pelo esqueleto, não parava de elogiá-lo. Por outro lado, o arqueiro desdenhava, dizendo que estavam superestimando o cara. Guido também falava mal do salvador deles. Frank comentou que eles ajudaram um pouco durante a batalha, mas Chrome
Chrome fez a maior parte do trabalho. A velha vassoura continuava desconfiada da história do grupo. O barbudo jogou na cara do velho que quando ele lutar contra o chefe do nível 30, entenderá. Quando retiraram a pedra mágica, todos ficaram impressionados com seu tamanho e começaram a discutir por que um aventureiro não teria levado essa pedra. Chegaram até a considerar que poderia ser um psicopata que ama lutar. Sherry acredita que ele poderia ser um príncipe de outro reino passando por um treinamento rigoroso. O barbudo repensa se trazer a pedra foi uma boa escolha. Também vemos a irmã do protagonista impressionada com o feito dos aventureiros, derrotando um monstro tão grande sozinho. Ela lembra que esta era a caverna onde seu irmão desapareceu. Que ironia! Ela reza para que seu irmão não tenha sido pego no desastre da masmorra. Enquanto o chefe era derrotado e os monstros voltariam ao seu nível normal de poder, ela considera descer novamente na masmorra para procurá-lo. Frank mostra uma bolsa de dinheiro que receberam pela pedra. Guido comenta que com esse dinheiro comprarão novos equipamentos, pagarão suas dívidas e que vale mais do que suas vidas. Sherry se pergunta se realmente deveriam tê-lo tirado daquele cara. O barbudo acredita que não foi errado, já que ele teria abandonado a pedra de qualquer maneira. Assim, dividiram a recompensa em 3, dando um extra para a garota apaixonada. Relutante em aceitar essa quantia extra, Sherry afirma que retribuirá sua bondade um dia. O grupo se despede da garota, que está voltando para casa. Aparentemente, ela mora em uma igreja e usa o dinheiro para cobrir despesas. O grupo de Sherry não gosta disso. Segundo os estudiosos, o mundo não durará mais do que um século. Com cada chefe que aparece, eles ficam mais fortes. Eles acreditam que manter órfãos inúteis vivos é hipocrisia, mas Frank ainda afirma que todos devem ter uma razão para lutar, e Guido também tem uma. Por isso concordou em lutar contra o chefe. O barbudo não consegue convencer Guido, que comenta sobre o nome do lugar onde Cher mora, a cidade arruinada de Outfield, e chama a cidade de lixo, enquanto Chrome caça mais monstros. Seu nível estagnou devido apenas ao extermínio de monstros de baixo nível. Com seu nível atual, ele acredita que pode ficar na cidade para reunir informações, mesmo que seja só por algumas horas, mas logo percebe que não pode esconder completamente sua presa e marcas. Ele só conseguiu escondê-los do grupo do barbudo devido à escuridão da masmorra. Vemos uma memória de Chrome onde o ruivo traçador de virgens recebe uma missão para ir para a cidade de Outfield, a cidade onde Cher mora, e se recusa a ir, afirmando que é comum ver pessoas mortas nas ruas. O protagonista considera ir para Outfield, já que a segurança lá é fraca. Se usar um capuz, poderá esconder seu lado monstruoso e andar livremente, alternando seu tempo e recuperação de mana no final para manter sua forma humana. Então ele tem uma ótima ideia: ganhar dinheiro com as pedras de monstros que finalizou aqui. Chegando à cidade abandonada, ele percebe que os rumores eram verdadeiros. Esta tentativa foi apenas um teste, mas ele fica satisfeito em andar com humanos novamente, embora se sinta enjoado quando percebe como as pessoas o olham. Seu primeiro objetivo é conseguir dinheiro para comprar roupas. Quando foi vender as pedras, o comerciante suspeitou de como um cara magro como ele poderia conseguir essas pedras de gárgulas do nível 20. Independentemente disso, o comerciante lhe dá as moedas. Então, Chrome fica assustado. A quantia recebida é 10 vezes menor do que ele receberia vendendo na capital. O comerciante confirma o que está dizendo, mas ele não está na capital. Como se isso não bastasse, o comerciante diz que os cristais foram roubados, então não faria diferença, já que sua loja não perguntava sobre a origem dos itens. Tecnicamente, seria justo pagar um preço menor. O vendedor careca ainda joga na cara do protagonista que suas roupas têm sangue humano nelas e dá alguns conselhos. Ele pode vagar por aí, mas não deve deixar a cidade aconteça o que acontecer. Chrome sai da loja acreditando que não durará 3 dias com aquela quantia de dinheiro. Desde o início, o vendedor tinha vantagem, mesmo que fosse uma negociação. Enquanto caminha, ele é abordado por um homem com cabelo de princesa, preocupado em ser descoberto. Ele pergunta o que o homem quer. Ele se apresenta como Jeff e afirma que Chrome não deve ter medo dele, especialmente porque faz parte da guilda de Outfield. O loiro comenta que notou que Chrome não é da cidade, então ele iria ensiná-lo algumas regras. Devido a um deslize do protagonista, Jeff o pressiona contra a parede exigindo todo o dinheiro que ele conseguiu vendendo os núcleos, alegando que ele os conseguiu apenas roubando, e se ele não cooperar, ele deixaria de protegê-lo. Chrome percebe que está sendo chantageado e fica furioso com esta cidade de Outfield, então ele se recusa a entregar o dinheiro. O loiro subestima o garoto quando, de repente, é derrubado com força. Os aliados de Jeff zombam dele por ter sido derrubado por uma criança. O protagonista percebe que o homem na sua frente era no máximo nível 20. O loiro enfurecido saca sua espada, mas seus aliados o seguram para que ele não mate o garoto. Aproveitando a situação, Chrome chuta a espada de Jeff e começa a correr o mais rápido que pode. O loiro irritante grita várias ameaças enquanto o protagonista se afasta. Já em um beco escuro, ele afirma que poderia derrotar aquele aventureiro, mas ele não queria chamar tanta atenção. Tinha acabado de chegar à cidade e já havia sido roubado por um comerciante e também tinham tentado extorquí-lo. Agora, na taverna, em sua cama, ele pensa que estar na cidade é muito mais cansativo do que na masmorra. Com uma espada adquirida e uma capa para esconder suas economias, elas praticamente desapareceram. Ele nem sequer pode economizar dinheiro no quarto porque precisa de um quarto sozinho para recuperar sua mana. Mesmo que esteja sem ver uma cama há muito tempo, ele precisa reunir informações o mais rápido possível para sair da cidade. Afinal,
Ele confirmou que pode entrar em cidades com sua habilidade. Agora vemos Shelley doando seu dinheiro ao padre, que reluta em receber o dinheiro e comenta que ela deveria esquecer esta cidade. A garota discorda rapidamente, dizendo que nunca poderia esquecer a igreja que a criou depois que se tornou órfã. Ela também diz que tem muitos irmãos lá. Um menino se aproxima e pergunta se ela é uma aventureira famosa. Quando ela afirma que sim, ele pergunta se Sherry pode fechar as fissuras do desastre. Envergonhada, ela comenta que um dia será ela quem os fechará. Na porta da igreja, dizendo adeus aos seus irmãos e ao padre, enquanto ela caminhava pela cidade, Cromie percebe que esta cidade está cheia de enganadores e talvez fosse melhor para ele estar na capital, mas imediatamente percebe que isso não é uma boa ideia, já que poderia encontrar o ruivo manco. Para a surpresa de ninguém, ele se depara com Sherry olhando para ele com um brilho nos olhos, e então ele fica em choque. A garota apaixonada fica surpresa por encontrar nosso protagonista tão cedo, e surpreendentemente ele também, mas é devido à coincidência. Sherry comenta que é o destino dele se encontrarem em sua cidade natal. Cromie, ansioso, começa a se perguntar por que uma garota tão gentil estaria em uma cidade como essa. Talvez sua imagem de gentileza em relação a ele seja arruinada se ela ficar com ele por mais tempo. Ele também acredita que ela pode pedir para ver suas estatísticas, então considera fugir novamente. Enquanto ela agradece, nosso garoto Cromie corre o mais rápido que pode. Vendo a situação, ela pede para ele esperar, lembrando de Frank dizendo que ele provavelmente era um exilado. Alguém tão forte em Oldfield deve ter uma razão. Então ela corre em direção a ele, gritando que não vai se envolver no passado do protagonista. Ela tenta agradecê-lo novamente, mas ele corre mais e mais rápido. O pensamento de ser descoberto como um monstro passa por sua mente. A garota perde de vista, mas acaba em um nevoeiro assustador, percebendo que ele está encurralado contra a parede. Ele usa suas garras para escapar e, quando está prestes a alcançar o topo, sua espada, que custou uma boa quantia de dinheiro, escorrega de sua mão. Desesperado, Cromie pula e agarra a espada. Então Cheryl encontra em uma posição muito embaraçosa. Nosso garoto, vendo a mulher, quase desmaia. Então ambos se desculpam pela situação constrangedora que criaram. Cromie, desconfiado, pergunta se ela não vai fazer nada contra ele. Afinal, ele tem medo de mulheres. A garota apaixonada diz que ele é seu salva-vidas e que ele provavelmente tem razões para fugir. Na realidade, o protagonista se sente grato por encontrar alguém que ele conhece de alguma forma, podendo até conversar com a aventureira. Sherry pergunta o nome do nosso pequeno monstro e fica feliz com a resposta. Na cabeça de Cromie, ele não consegue parar de pensar que conversar com ela foi uma má ideia. Enquanto caminham juntos, ele pergunta à garota por que ela está em um lugar como este, percebendo que foi muito íntimo. Ele se desculpa, mas ela já está muito apaixonada para se importar com isso. Então Cher diz que está em sua cidade natal, onde nasceu e foi criada, e que ela visita diariamente. Ela também comenta que a cidade era uma cidade próspera há meio ano. O protagonista lembra que um desastre na masmorra é responsável por levar a cidade a esse estado lamentável e percebe que a cidade da qual estão falando é a que ele está agora, a Field. Curioso, ele pergunta a Cher sobre informações da cidade. Ela diz que esta cidade era uma das mais bonitas e que muitos anos atrás era muito adorável. Mas quando ela ainda era criança, houve uma ruptura na masmorra conhecida como o Buraco do Desastre perto da cidade. Quando os monstros começaram a invadir, os nobres covardes fugiram para outros lugares. Não demorou muito para a cidade se encher de bandidos e monstros, mesmo que os bandidos protejam os moradores das bestas. No fim, os antigos residentes são apenas sacos de dinheiro ambulantes. O sonho da garota é se tornar forte o suficiente para fechar o buraco do desastre, libertando assim a cidade do mal que a habita. Ficando emocional com a história da garota na igreja, é mostrado que os irmãos de Shell também querem se tornar aventureiros, inspirados por ela. O menino tem uma habilidade muito forte relacionada ao fogo e afirma que certamente se fortalecerá e enriquecerá para que nada falte para a igreja. O padre o encoraja e diz que sua irmã gostaria de ouvir isso. Eles ouvem um barulho na porta e vão até lá para receber quem quer que seja, acreditando ser Shelley. Quando abrem a porta, são confrontados pelo loiro do banheiro e um homem barbudo feio. O padre imediatamente os reconhece como sendo de um clã chamado Dragão Maligno. Aparentemente, esse clã domina na cidade e precisa de novos escravos. Eles estão obedecendo ordens até mesmo para levar crianças para o trabalho. O padre não pode fazer nada e apenas aceita seu destino. O menino que está escondido atrás do padre acredita que pode proteger a igreja com sua habilidade, enquanto os dois fracos tentam convencer o padre a se ajoelhar, implorando para deixar as crianças irem em paz. Ele pretende se sacrificar para que os mais jovens possam continuar tendo uma vida decente, mas o clã do dragão malvado veio com mais intenções. O valente menino enfrenta os valentões, prepara seu feitiço e afirma que não levarão ninguém, lançando seu feitiço de bola de fogo. Quando atinge um dos ladrões, não tem efeito. A barba falhada contra-ataca uma criança desprotegida, e quando ele está prestes a atacar novamente, o padre se aproxima para atacá-lo ainda mais, sendo rapidamente interceptado pelo Homem de Deus. Em uma tentativa desesperada de salvar o menino, ele grita para que ele fuja, já com lágrimas nos olhos, obedecendo a ordem do padre. Jeff e a raiva são repreendidos por seu aliado enquanto ele fala. Ele brutalmente acerta o padre. As crianças que ouviram o barulho correram para o padre, mas se deparam com dois covardes que estavam prestes a torturar o homem. Cromie pede ajuda a Cher,
pois está incerto de como navegar pela cidade. Ela diz que fará tudo o que puder para ajudá-lo, já que conhece tudo sobre a cidade e seus arredores. De repente, ela se lembra que vendeu a pedra do protagonista e promete devolvê-la, mas Chrome só quer 200 ouro. Quando ele está prestes a falar mais com a garota, Cher ouve seu nome vindo de uma direção. Ao se virar, ela vê seu irmão Teal correndo em sua direção. Ela rapidamente o repreende, dizendo que ele não deveria estar lá sozinho. Ele chora, dizendo que vão finalizar o padre e que a igreja foi invadida. Ao ouvir isso, a garota fica chocada e pede desculpas a Chrome, pois não o acompanhará para resolver outro problema. Vendo a reação de Cher, ele se oferece para ir com ela, lembrando-se de sua infância com sua irmã e o padre que os criou. Mesmo que não possa ajudar, ele sente que isso também é problema dele. Que homem, meus amigos. Enquanto o padre recebe ataques de relâmpagos implacáveis, os covardes se enfurecem. Eles querem que o padre ceda para que as crianças os sigam e se tornem seus escravos, afirmando que mesmo que o padre morra, as crianças irão com eles de uma forma ou de outra. Acreditando que estes são seus últimos momentos, o padre diz às crianças que as ama e pede para nunca o esquecerem, pretendendo fazer do pobre padre um exemplo para que as crianças percebam a força dos dragões malignos. Quando ele está prestes a terminar, o pobre homem, Chrome, chega a tempo, parando seu ataque. A barba falida fica enfurecida por alguém interferir em seus assuntos, enquanto o loiro do banheiro lembra da humilhação sofrida pelo protagonista. Cher reconhece os dois homens quando vê o símbolo do dragão em suas roupas. O homem do raio se prepara para entrar em combate. O padre, vendo a história se desenrolar, se preocupa com Cher. Jeff lembra de seu encontro com o protagonista e o ridiculariza, dizendo que ele fugiu com o rabo entre as pernas, afirmando que não há escape agora. Ele iria bater em Chrome. O padre só podia rezar para que eles escapem em segurança. O loiro zombou do protagonista e sua arma até o final, dizendo que era sua primeira batalha e que estava tremendo de medo. Mal sabia ele que alguém tão fraco quanto ele não representava ameaça alguma ao nosso querido protagonista. Num piscar de olhos, Chrome ataca com sua espada, surpreendendo seu inimigo, questionando até se ele era mais fraco do que o menino pálido diante dele. Enfurecido, ele se prepara para atacar, mas nosso rapaz rapidamente o desarma. Essa batalha foi fácil demais. Chrome se aproxima, dizendo que estava tremendo, mas era de raiva por uma existência insolente como a dele. Então, Jeff começa a tremer de medo do nosso protagonista. Uma habilidade chamada Choque de Trovão é lançada em direção a Chrome, que rapidamente salta para trás num piscar de olhos. Um mal barbeado se lança nele tentando acertá-lo com sua espada. As espadas se chocam e o homem diz que lidar com Jeff é uma coisa, mas suportar seus ataques significa que ele não é uma pessoa comum, mas alguém tão forte quanto ele não era tão inteligente para desafiar os dragões do mal por uma igreja em ruínas. Era loucura. Chrome se preocupa em manter sua habilidade ativa porque sua mana não é ilimitada. Reconhecendo que o homem à sua frente era tão poderoso quanto sua forma bestial, ele teria que lidar com isso de forma diferente. Aproveitando a situação, Jeff tenta acertar nosso protagonista por trás, mas a querida Shelly bloqueia seu ataque. A garota desafia o jovem para um duelo. Jeff, pensando que é o protagonista ali, acredita que todos estão contra ele. Coitado, eu só tenho pena dele. Enfurecido, ele parte para cima da garota. Conforme as espadas se chocam, a garota leva a pior e perde o equilíbrio, e acaba percebendo que o cara à sua frente está num nível mais alto. Por outro lado, o loiro do banheiro sorri por ser mais forte, afirmando que não vai perder para uma mulher como ela. Ele começa a zombar da inexperiência de Cher na luta de Chrome contra o velho. Os dois são igualmente fortes, reivindicando o barbudo falido que mesmo derrotando ambos não mudará nada, e que essa luta é fútil. Chrome fica furioso ao ouvir que isso não vai levar a nada, pois se recusa a ceder a pessoas insuportáveis como eles, recusando-se a se render, não importa o que aconteça. Zombando do protagonista e dizendo que não queria estar num lugar como esta cidade medíocre. Ele usa sua habilidade conhecida como Espada do Trovão, imbuindo seu feitiço e sua espada gradualmente aumentando sua força destrutiva, ameaçando destruir tudo e todos que estavam em seu caminho. Ele desencadeia o ataque em direção ao protagonista que não consegue se defender devido às suas espadas. Cher, observando a luta, não consegue deixar de se sentir preocupada. Afinal, essa batalha era dela. Embora Jeff tenha mais experiência e força, a garota suporta bem seus ataques e até consegue se defender. Cher comenta que não há determinação na espada do jovem, deixando-o ainda mais irritado. Os dois se preparam para continuar a luta. Chrome não consegue se aproximar devido ao alcance das habilidades de seu oponente. Ele considera cancelar sua transformação para liberar toda a sua força como monstro, mas fazer isso na frente das crianças ou de Cher só prejudicaria a todos. Ele questiona cada vez mais se realmente vale a pena não se transformar em um monstro afinal. Se não o fizer, o clã do dragão do mal tomará controle da igreja. Perdido em pensamentos, ele percebe que na realidade tem medo de que Cher e as crianças temam sua forma. Chrome é atingido por um ataque de relâmpago e recebe um golpe de espada no estômago, rapidamente se curando e prendendo a espada de seu atacante com ele. Aproveitando a guarda aberta de seu oponente, ele desfere um poderoso gancho no queixo de seu inimigo. O homem derrotado no chão não pode acreditar que sofreu essa humilhação. O padre, que estava desesperado antes, está completamente surpreso ao ver o jovem pálido em roupas esfarrapadas derrotar um homem de alto nível. Jeff, que está enfrentando Cher, não consegue acreditar no que vê. Chrome ameaça
ameaça continuar a luta contra Jeff, que aproveita sua habilidade perdida para fugir, tendo passado pela situação sem usar sua forma completa. Ele está triste, satisfeito. O padre, agora recuperado, sentado em sua bela cadeira, começa a agradecer aos 2 pombinhos que o salvaram. Ele está preocupado com a ferida que Chrome sofreu pela espada do mal barbeado. Mas nosso protagonista é o mestre dos feitiços de cura. Sherry expressa preocupação com o padre permanecer em Oldfield, mas ele diz que não poderia arcar com os custos de vida na capital. Ele definitivamente encontrará uma maneira de proteger as crianças enquanto puder. Afinal, era Chrome e Sherry que estavam sendo procurados, e o clã do dragão do mal os perseguiria. Eles se despedem da igreja e pouco depois Sherry se despede do protagonista e agradece novamente por tudo. Curiosamente, ela pergunta o que ele fará. Ele responde que irá para a estalagem e passará o resto do dia lá. Nosso protagonista estava prestes a perguntar se ela não iria fugir dessa cidade, mas rapidamente desiste da ideia. Então, ele decide perguntar sobre a ruptura do calabouço conhecida como a Fenda do Desastre, o principal motivo pelo qual a cidade de Afield caiu em ruínas. Ela informa que está na região norte, mas insiste que nosso protagonista não vá até lá, pois é uma área muito perigosa que nem a capital conseguiu resolver. Chrome se enche de determinação para fechar o calabouço, seja finalizando o chefe ou eliminando todos os monstros, libertando assim a cidade dos dragões do mal. De certa forma, ele só foi para essa cidade para subir de nível o mais rápido possível. Ele tem que derrotar bestas que têm um nível muito mais alto que o dele. Um calabouço que pode lidar com os cavaleiros da capital está qualificado para isso e muito mais. Acreditando que, se fechar o calabouço, a capital lidará com os dragões do mal. Ele decide que alcançará sua nova forma após evoluir. Não é ruim. Agora eu não me sinto tão bem. Vemos Jeff em seu esconderijo de clã relatando o fracasso da missão, afirmando que algumas pessoas interromperam as guildas e pedindo reforços para lidar com um cara chamado Chrome. No entanto, ele é repreendido por fugir depois de ver seu irmão derrotado. Seu chefe tenta acertá-lo com seu grande machado, revelando que o líder dos dragões do mal é um anão forte que empunha um machado, ameaçando Jeff de morte se ele falhar em outra missão. Tremendo de medo, Jeff afirma que não falhará novamente. O anão pergunta à bela mulher ao seu lado por que ela removeu os guardas do calabouço. Ela justifica que os guardas da capital estão patrulhando a cidade, então eles precisam de mais mão de obra ao norte da cidade. Vemos Chrome vagando em busca do calabouço quando finalmente o encontra. Ele vê uma região com um enorme buraco antes de poder se dirigir ao calabouço. Um monstro começa a atacar a cidade. Uma mulher se adianta na multidão alegando ser uma aventureira que não precisa de ajuda e enfrenta o monstro. Chrome desfere um ataque horizontal no peito do monstro. A mulher fica impressionada ao ver um aventureiro tão forte na cidade. Ela imbui mana sagrada em sua espada e corta o monstro ao meio. Chrome sente que pode ser purificado se aproximar daquela mana sagrada. A garota sente sua espada vibrar em direção a Chrome e fica curiosa a respeito disso, até mesmo querendo cortá-lo para testar. Um homem da multidão reúne todos para agradecê-los por terem sido salvos. Sua filha corre para os braços dele, agradecendo a Chrome e a bela mulher por salvar seu pai, surpreendendo a todos. Mesmo que o monstro esteja cortado ao meio, ele prepara uma bola de fogo, pretendendo se sacrificar junto com a garota. Chrome imediatamente considera se transformar em monstro para salvá-la, mesmo que nunca possa entrar em qualquer cidade novamente. Sua mente se ilumina com o rosto de Sherry e o desejo de se reunir com ela. Nosso protagonista então decide desativar sua habilidade de disfarce para salvar a garota, pois escolheu se tornar um aventureiro para proteger as pessoas de seu país. Ele se coloca na frente do ataque que estava prestes a atingir a garota e depois termina com o monstro cortando-o ao meio novamente. A multidão, antes grata, agora está completamente chocada e com medo. A garota com a espada sagrada olha com raiva para o protagonista em forma de monstro. O pai da garota corre imediatamente para o seu lado. Antigos aliados em batalha são agora inimigos. Sua mana já indicava que algo estava errado, mas a garota não imaginava que era um monstro. A multidão clama pelo clã do dragão do mal para protegê-los. Nesse momento, Chrome foge da cidade, sendo apedrejado pelos cidadãos, que são rapidamente repreendidos pela guerreira para não enfurecer o monstro. Ao perceber que este não era um metamorfo comum que imitava emoções e falava, ela decide não deixá-lo escapar, pois era um perigo. Justo quando ela está prestes a se dirigir ao protagonista, a menina questiona por que ela vai finalizar aquele pobre monstro. O pai da menina informa que era uma besta devoradora de homens, mas ela insiste que, mesmo que pareça assustador, ele protegeu a cidade e seus cidadãos. Quando a menina tenta argumentar, em vão, determinada mais uma vez a ir atrás do protagonista, seu capitão aparece atrás dela e a repreende por chamar tanta atenção, explicando que havia um monstro nas proximidades. Era inútil, pois a missão deles era de furtividade. Ela relata a aparição de 2 monstros novamente, recebendo reclamações de seu superior por demonstrar seu poder, e ele adverte que, se necessário, os cidadãos devem ser sacrificados pelo bem da missão. Se ela atrapalhar a missão, deveria morrer ali. Ela ainda questiona por que eles não estavam caçando um monstro inteligente. Seu capitão frio observa que centenas de pessoas ao redor da vila morrerão, então não importa. A garota fica surpresa ao ver esse lado de seu superior. Ele afirma que o mais importante é investigar o homem suspeito de envolvimento com o desastre da dungeon, conhecido como o Homem Vermelho. O protagonista chega até a dungeon que causou a queda de Odefield, sabendo que,
Desde que seu rosto é conhecido na cidade, ele nunca pode retornar, mas isso não é importante agora, pois seu objetivo é limpar a fenda do desastre, assim salvando as pessoas do medo e derrotando os dragões malignos. Seu foco será em subir de nível, ganhando uma nova aparência e voltando para a capital. Vemos Shelly fugindo do padre e indo em direção à dungeon quebrada. Já dentro da dungeon, Chrome pensa que aquele lugar era o cemitério do Esquadrão dos Cavaleiros Reais. Acreditando que ele tem que explorar com cuidado devido aos perigos, ele avança cautelosamente, sabendo que mesmo como um monstro ele ainda é mortal. Sem ter certeza de qual caminho a seguir, ele deixa o peso de sua espada decidir seu caminho. Enquanto caminha, ele é pego em uma armadilha de teia. As aranhas rapidamente preparam suas habilidades e jogam pedras nele. Ele acaba ficando preso de todos os lados, mas aproveita a situação e atrai as aranhas para perto, já que estão desprevenidas. São facilmente derrotadas pelas garras do protagonista, permitindo-lhe subir de nível de 25 para 26. Mesmo que seja uma parte rasa no início da dungeon, as aranhas eram de um nível muito alto. As aranhas estavam abaixo do nível do protagonista, mas ele ainda subiu de nível. Imagine quando ele encontrar um monstro que seja muito mais forte do que ele. Indo mais fundo, ele avista uma gigantesca aranha demoníaca. Como estava procurando por monstros de alto nível, ele rapidamente encontrou um, mesmo que fosse de um nível muito mais alto do que o esperado. A aranha se lança em sua direção e acerta onde ele estava se esquivando. Ele pretende fugir, já que esta aranha era mais forte do que o Rei Gárgula, mas rapidamente a aranha o alcança na perseguição. Enquanto foge, ele avista um buraco que o monstro não conseguiu entrar devido ao seu tamanho, mas ele foi enganado. Na realidade, a fenda em que entrou era uma armadilha preparada pela aranha. Vendo que não há escapatória, ele se prepara para a luta. Apesar de a aranha ser de um nível mais alto, ele consegue igualar sua velocidade usando a perna da aranha para apoio. Ele ataca de cima, mas não tem efeito. No entanto, ele percebe que tem a vantagem na luta porque é rápido. A aranha usa sua habilidade em direção ao protagonista, que se esconde atrás de uma rocha, atacando novamente contra a rocha e a destruindo. Percebendo que o ataque desta aranha poderia matá-lo com um golpe, ele não pode permitir que continue usando essa habilidade. Ele tem que forçar o combate e derrotá-la rapidamente. Como o monstro não lançou outro ataque, Chrome assume que precisa esperar um certo tempo para usar a mesma habilidade novamente. Se ele mantiver a consistência do ataque, ele deve conseguir evitar que a aranha a use novamente. Ela usa suas teias para tentar aprisionar o protagonista, mas é em vão. Chrome percebe que, se ficar preso em uma dessas teias, não poderá escapar sem ajuda. Ele tem que se mover cuidadosamente e se preparar para tudo. Mesmo com a sensação de estar definitivamente preso, ele não pode arriscar outra habilidade. Esquivar-se é difícil devido à altura dessa forma, que é bastante alta. Se ao menos ele fosse um pouco menor, teria uma vantagem ainda maior. Determinado, ele usa sua habilidade de disfarce, já que nessa forma ele é menor e mais fácil de esquivar. Ele pula em cima da aranha e enfia sua espada em um dos olhos dela. Não que faça muita diferença, essa aranha tem mais de 6 olhos. Quando ele tenta atacar outro olho, a aranha contra-ataca rapidamente. Ele percebe que, se concentrar tanto no ataque, negligencia a defesa, perdendo o foco por apenas alguns segundos. A aranha o prende em sua teia, e Chrome desesperadamente tenta cortar a teia, mas percebe que é em vão. A aranha o puxa para mais perto, e quando está prestes a devorá-lo, o protagonista puxa sua espada e corta seu próprio braço que estava preso na teia. A aranha leva um momento para entender o que aconteceu, mas quando percebe o que o garoto fez, fica enfurecida. Chrome pula em sua cabeça e afunda sua espada o mais profundamente possível. Imediatamente, ele sobe de nível de 26 para 33, aliviado por ter derrotado um monstro que está mais de 10 níveis acima dele. Ele tenta entender como realmente venceu essa batalha e conclui que teve sorte para o terreno favorecer. Pegando seu braço da boca do monstro derrotado e o colocando de volta no lugar, sua habilidade de regeneração faz com que seu braço volte ao normal. Percebendo que sofreu muitos danos, ele decide descansar, pois foi uma batalha difícil, sentindo-se muito mais calmo dentro da dungeon do que na cidade. Afinal, ele não precisava esconder sua identidade de ninguém, então ele decidiu avançar ainda mais. Quando sua mana se recupera para se tornar ainda mais forte, ele avança pela dungeon e elimina monstros, marcando os lugares por onde passou, mas ele estava andando em círculos. Já fazia mais de um dia desde que entrou na dungeon, mas ainda não havia chegado às partes mais profundas. Mesmo estando satisfeito em ganhar níveis enquanto finaliza monstros, ele ainda sente que está atrasado. Nosso garoto Chrome já está no nível 37. Suas estatísticas de mana, existência e vida aumentaram significativamente. Ele sente fome. Afinal, a última coisa que comeu foram os cadáveres das aranhas demoníacas. Mesmo como monstro, ele sente satisfação em comer. De repente, ele ouve passos, mas ele assume que são olhos malignos ou uma criatura voadora. Na verdade, ele sente como se fossem passos humanos, mas não pode ser. Após uma segunda reflexão,
Parece impossível ter um humano naquela região, mas se esse fosse o caso, seria terrível alguém encontrá-lo nessa aparência. Determinado a usar sua habilidade de disfarce, ele assume sua forma humana e se prepara para o que está por vir. Sherry avista algo se movendo e se pergunta se é um monstro. Ela considera que pode ser um demônio e diz que, se for, ela vai correr o mais rápido possível. Prestes a usar uma pedra mágica, ela avista nosso garoto Chrome. Ambos estão surpresos. O protagonista pergunta a ela como ela desceu tão fundo com o seu nível. Ela tira um mapa de sua mochila e mostra a ele. A garota faz o acompanhamento dos monstros que aparecem, suas dificuldades e diferentes caminhos. Sherry pergunta por que ele está lá. Ele responde que estava lá para aumentar seu nível. Imediatamente, ele pensa que Sherry estava lá para fechar a dungeon sozinha, protegendo assim a igreja que uma vez salvaram. Ele pega o mapa da mão dela e pergunta se ela sabe como sair dali. Ele decide que precisa do mapa. Ela percebe que ele está mais frio do que da última vez que se encontraram, mas não parece tão preocupado em estar em um lugar como aquele. Ela também supõe que ele está lá para fechar a dungeon sozinho, para protegê-la e aos outros. Ela se recusa a sair da dungeon, justificando que um grupo da capital real falhou em fechar a dungeon, então ele sozinho também não conseguiria. Chrome reluta em deixar Sherry ajudar e comenta que ela só atrapalharia, mas Sherry, motivada, o convida a conquistar o abismo juntos. Ela promete não atrapalhar e garante que pode se defender. Ela também menciona que tem formas medicinais para sobreviver naquele dungeon, todas compradas com o dinheiro das pedras mágicas do protagonista. Chrome suspeita que ela talvez não seja tão útil, mas ao pensar melhor, percebe que ela tem informações sobre como chegar ao fundo da dungeon. A mana de Chrome permite que ele mantenha sua aparência humana por 9 horas. Como Sherry sabe como chegar às profundezas da dungeon, ele acredita que pode derrotar o chefe em menos de 9 horas. Além disso, terá informações e assistência durante sua descida até o fundo. Assim, ele permite que Sherry o acompanhe, afirmando que se ela estiver mentindo sobre saber o caminho, ela voltará para casa imediatamente. A garota concorda. Vemos o chefe anão recebendo um relatório da bela garota sobre os cavaleiros reais. Eles comentam que uma única garota entrou na dungeon e zombam da situação. O anão pergunta se eles acabaram com a garota, chocando a serva, pois ela não fez nada, achando desnecessário. O anão ameaça, dizendo que a garota poderia ser um cavaleiro de alto nível se passando por uma aventureira. Ele ordena que seus homens o acompanhem na jornada até o abismo do desastre. Confrontado por uma horda de aranhas demoníacas, o protagonista percebe que será difícil contra-atacar enquanto protege a garota. Shelly emerge por trás de Chrome e atira pólvora nas aranhas, cegando-as. Com as aranhas cegas, o protagonista as derrota facilmente, chegando ao nível 38. A garota fica satisfeita com o resultado de suas batalhas, e o garoto fica impressionado com o quanto ela está sendo útil. Ouvindo as instruções de Sherry, ele descobre o caminho mais eficiente. Frustrado, ele lembra de ter caminhado sem rumo pela dungeon sem um mapa. Eles percebem que muitas pessoas foram sacrificadas para fazer o mapa, entristecendo a garota. A maldade do clã do Dragão do Mal não conhece limites. Com um mapa desses e a dungeon ainda não fechado, isso só significa que eles não querem que ele seja fechado. Sherry afirma sua confiança no protagonista, explicando por que ela mostrou o mapa para ele. Chrome diz que eles vão fechar um buraco de desastre juntos. A garota está envergonhada e o considera uma pessoa muito gentil. Enquanto caminham, eles se deparam com uma aranha com rosto humano. Ela salta imediatamente para atacar o protagonista. Mesmo que ele bloqueie o ataque, ele é jogado para trás. Sherry instantaneamente se preocupa. Chrome vê que a aranha está no nível 42 e é muito mais forte do que ele. Percebendo quão perigoso é a fenda do desastre com um monstro desse nível, eles entendem que essa aranha é mais forte do que o chefe do antigo calabouço. A garota grita que o monstro tem pouca visibilidade aos pés. O protagonista vai imediatamente para o ponto cego dele, atingindo horizontalmente. Sherry menciona que essa besta também é fraca contra fogo e lança uma pedra mágica na aranha, que se inflama ao impacto. A aranha ardente sente grande dor. O protagonista aproveita essa oportunidade para fazer um novo corte. Chrome e Sherry se aproximam confiantes, afirmando que podem vencer essa batalha. Depois de algum tempo, a aranha é derrotada. O protagonista comenta que foi uma batalha fácil para um monstro de tão alto nível. Chegando ao nível 40, ele percebe que está evoluindo muito rapidamente desde que chegou a este calabouço. Não vai demorar muito para ele obter sua nova forma, que está apenas a 10 níveis de distância, de acordo com seus cálculos. Ele não será capaz de evoluir antes de lutar contra o chefe. Chrome acredita que sua próxima transformação finalmente fará com que ele se pareça com um humano. Observando o mapa, eles percebem que o quarto do chefe não está muito longe. O chefe, de acordo com as informações, é um gorila gigante que terminou as vidas de vários cavaleiros de alto nível e aventureiros, afirmando que é bastante assustador. Sherry acredita que o protagonista encontrará um caminho. Chrome espera poder derrotar um monstro dessa magnitude. Ele decide que devem descansar um pouco antes da batalha final. A garota está animada por estar tão perto de ajudar sua cidade natal, lembrando dos tempos em que muitas pessoas sofreram e morreram. O grupo do anão robusto se prepara para entrar no calabouço. Suas ordens foram que ninguém deveria entrar, independentemente de ser capaz de derrotar o chefe ou não. E se a aventureira que entrou ainda estiver viva, ela deve morrer. Observando o mapa e descobrindo a parte mais profunda da fenda do desastre onde o chefe macaco demoníaco reside, se derrotarem o chefe, os monstros permaneceriam no labirinto e não sairiam mais.
Assim a cidade não sofreria mais com os desastres do calabouço. O protagonista ainda tem uma boa quantidade de mana sobrando, então ele pode manter sua forma por mais tempo. Sua habilidade de disfarce não consome muita mana, considerando enviar Sherry para casa e enfrentar o chefe sozinho. Mas o macaco demoníaco foi capaz de derrotar inúmeros cavaleiros afinal. Em vez de lutar contra o chefe em sua forma de monstro, ele acredita que a chance de vencer será maior com a garota ao seu lado, apoiando-o com seus métodos de preparação e conhecimento. No entanto, ele considera que ela já o guiou o suficiente. Ele pergunta se a garota tem a intenção de retornar. Ela afirma que tem informações sobre o chefe e maneiras de lutar contra ele, além de preparar medidas para sobreviver. Com seu nível, ela não poderia derrotá-lo sozinha, mas se ela puder distrair o monstro com sua vida e o protagonista puder aproveitar um ponto cego ou algo semelhante, essa é a melhor maneira de enfrentar o chefe juntos. Chrome percebe que ela está firme em sua decisão. Não importa o que ele diga, ela não mudará de ideia. Caminhando em direção ao chefe de nível 52, eles se preparam para a batalha. Sherry considera o macaco demoníaco a causa de todo o mal na cidade de Afield. O protagonista lembra do que Sherry disse sobre o chefe. É impossível vencer em uma batalha justa devido à alta velocidade do monstro e garras extremamente afiadas. A desvantagem que ele tem é que ele é rápido apenas em linha reta. Seus pés são extremamente pequenos para seu corpo gigante. Se conseguirem fazer o monstro andar em zigue-zague, ele será muito mais lento. O monstro ignora Chrome, correndo desajeitadamente em sua direção. Ele percebe que mesmo que seja atingido por um ataque, é game over para ele. Extremamente grato por receber informações de Sherry. Se não fosse por ela, essa batalha teria acabado há muito tempo. Enquanto esquiva das garras do monstro, ele faz o macaco prender suas garras na parede. Aproveitando a situação, ele corre em direção ao monstro e ataca seu ponto cego. No final, ele só conseguiu arranhá-lo na tentativa de retardar o chefe, só o deixou mais furioso. O golpe precisa ser muito mais forte para ter efeito. Aproveitando o fato de o chefe não estar prestando atenção nela, Sherry tenta atingi-lo por trás, mas não causa nenhum dano. Chrome é atingido pelo soco do macaco e Sherry grita por ele. Usando sua regeneração, ele está bem novamente, mas ele precisa ter cuidado para não gastar toda a sua mana. Ele também precisa ter cuidado para não usar sua magia de regeneração demais. Aproximando-se do monstro e esquivando-se de seus ataques, ele lembra de sua luta contra o Rei Gargola. Ele considera se transformar novamente em um monstro para ter todo o seu poder, mas rapidamente desiste da ideia, porque Sherry não cooperaria mais. No entanto, se ele não se transformar em um monstro, provavelmente ambos morrerão ali. Ele lembra de sua promessa de protegê-la. A garota tem estatísticas muito baixas para escapar do monstro sozinha. Chrome ataca por trás, mesmo que não tenha efeito. Ele chama a atenção do chefe. O monstro se acostumou com a tática de zigue-zague e não está mais dando brechas. O macaco demoníaco carrega veneno em direção ao protagonista. Enquanto isso, Sherry aproveita para lançar um pó especial no chefe, danificando severamente sua garganta. Seus sentidos deteriorarão significativamente, especialmente sua visão. A única maneira para o chefe encontrá-los agora é pelo calor do corpo. Então eles jogam uma pedra de fogo, confundindo o macaco demoníaco. Sherry então corta superficialmente a nádega do chefe, percebendo que espadas seriam ineficazes. Chrome decide usar os dentes de uma maneira brutal, mordendo a perna do monstro e arrancando um pedaço. Com seus sentidos já deteriorados, o monstro também havia perdido grande parte de sua velocidade. Aproveitando seu estado caído, Chrome precisa aproveitar o momento para acabar com ele. Não importa o quão resistente seja, eles devem continuar atacando até que eventualmente caia. Uma luz vermelha aparece nas feridas do monstro, surpreendendo a todos. O chefe também pode usar regeneração. Sem mais planos, eles não podem permitir que o monstro regenere suas feridas. Quando Chrome está prestes a golpear o monstro, ele bloqueia e contra-ataca com um soco preciso. O protagonista sente uma dor imensa do soco e se pergunta como o macaco, tão perto da morte, ainda pode ter tanta força. Determinado a não perder e a livrar a cidade de Afield da maldição, eles são sua última esperança. Mesmo que não tenha realizado muito na vida, ele teve coragem e é por isso que se tornou um aventureiro. Para acabar com desastres como o macaco demoníaco, pulando em direção ao chefe, ele perfura o peito com sua espada. Sherry assiste ansiosamente, de pé diante da besta derrotada. Chrome se pergunta se eles venceram. De repente, uma janela aparece informando que ele subiu de nível para 47. É a primeira vez que ele vê tantos pontos de experiência acumulados. Satisfeitos por finalmente terem terminado o trabalho, os dois se alegram no chão, sabendo que salvaram uma cidade inteira sozinhos. O protagonista tenta consolar a garota, mas ela afirma que são lágrimas de alegria, porque ela pensou que morreria de forma medíocre. Durante a luta, ela agradece a Chrome dizendo que sem ele muitas mais pessoas teriam morrido. Agora, provavelmente, a cidade estará bem. Nosso protagonista agradece por suas informações e diz que sem ela teria perdido a luta. A fenda do desastre era a principal razão pela qual a cidade de Oldfield foi abandonada pelo reino. Agora que a quebra do calabouço foi resolvida, eles provavelmente enviarão ajuda para lidar com os dragões malignos. Chrome usa sua magia de cura sem verificar sua mana e se assusta ao se transformar em monstro na frente de Sherry.
mas ele fica aliviado ao ver que ainda tem uma boa quantidade de mana e que ainda pode sair do calabouço a tempo. Ele deve fazer tudo para evitar mostrar sua verdadeira forma, porque está a apenas 3 níveis de evoluir novamente. Os monstros evoluem como querem, o que significa que ele provavelmente se tornará mais humano. Sherry pergunta no que ele está pensando, pegando-o desprevenido. Ele responde que está feliz por evoluir tanto de uma vez. Ela informa que entrou no nível 19 e agora está no nível 28. Lembrando-se de seu grupo e comparando seus níveis, ela já estava muito à frente, mesmo depois de derrotar o chefe. Nem todos os monstros no calabouço morrem imediatamente, então eles têm que ter cuidado no caminho de volta. Ansiosos para relatar à capital que a quebra do calabouço foi resolvida, Chrome pediu para descansarem um pouco antes de pegar a pedra mágica do chefe. Sherry concorda, mas num piscar de olhos ela grita por Chrome e pula em direção a ele, sendo atingida ferozmente por uma habilidade de fogo. Vemos o servo e seus cúmplices o cercando. O protagonista se pergunta por que há tantos dragões malignos no calabouço. O anão musculoso aparece diante deles, dizendo que tem um mau pressentimento, mas nunca imaginou que o chefe macaco demoníaco seria derrotado. Sherry imediatamente reconhece esse anão fracassado como o chefe do clã maligno. Jeff também aparece diante deles, dizendo que terão uma morte dolorosa como prometido e agora que fizeram algo muito pior, encontrarão um destino cruel. A garota observa que é tarde demais, pois derrotaram o chefe, acabando com o reinado do clã de dragões malignos. Sherry questiona por que eles não fogem antes da chegada dos cavaleiros reais. Eles zombam, dizendo que não são covardes e que os dois são muito arrogantes por terem derrotado apenas um monstro. Afinal, o chefe deles poderia derrotar aquele chefe sozinho. O grupo de cavaleiros reais enviado para derrotar o chefe do calabouço foi morto pelo anão musculoso, não pelo chefe. Eles venderam mapas falsos e emboscaram os cavaleiros. Seu chefe diz que não tem intenção de deixar os Field. No final das contas, a fenda do desastre era apenas uma mentira. Eles libertaram os monstros e finalizaram cidadãos para fazer as pessoas acreditarem na história. O chefe anão ordena que eles sejam capturados vivos e dados como comida para o monstro do calabouço. Seus capangas estão se preparando para atacar a juventude. Chrome percebe que proteger Sherry será necessário, porque a garota está com pouca estamina. No entanto, ele também está com pouca mana e saúde. O protagonista sente que eles estavam dizendo a verdade e que o anão era mais forte do que o próprio chefe. Sherry pede desculpas ao protagonista por seus esforços fúteis. Desde o início, este plano era impossível. Chrome fica furioso por acreditar em sua derrota mesmo antes de enfrentar o anão, lembrando-se de quando era fraco e sua vida era tediosa. Mas agora um clã inteiro está atrás dele, sentindo-se orgulhoso por ter chegado tão longe. Ele morreu uma vez e agora está em outra situação idêntica. Não há motivo para ele se render. O protagonista pede desculpas a Sherry por ela receber o ataque destinado a ele, intervindo para protegê-la. Os capangas avançam em direção a Chrome, que suporta a maior parte da luta. A garota exausta se frustra por não poder ajudar seu amado. Jeff aparece zombando da jovem com suas feridas expostas. O protagonista continua a se sair mal e a se ferir. A loira está prestes a atacar nosso protagonista com uma espada. Chrome imediatamente transforma seu braço em sua verdadeira forma. Jeff não entende como o braço do protagonista se tornou monstruoso, perguntando-se se é uma habilidade. Antes que pudesse falar, ele leva um tapa super poderoso na cara. Todos observam com curiosidade Chrome convocando determinação, lembrando seus momentos com Sherry. Ele convoca todos para lutar e os provoca. Um capanga avança quando, de repente, um monstro aparece e o corta ao meio. Uma mensagem de XP aparece para Chrome. O protagonista percebe que finalizou um humano, mas não sente nada com relação a isso. Talvez porque ele esteja em perigo, ou talvez ele realmente esteja se tornando um monstro. Pânico se instala entre todos presentes. Os arqueiros disparam flechas contra Chrome, mas não o afetam. Avançando em direção aos capangas, um maluco salta sobre ele, cujo resultado é óbvio. O protagonista assusta o gordo com um grito e rapidamente se move em direção a outro fraco, durando menos de 5 segundos na tela, também acabando com aquele que o atacou anteriormente, trocando olhares com o anão, deixando todos os capangas assustados. E chegamos ao fim do capítulo, galera. Comentem a palavra secreta, máscara, e demonstrem que são verdadeiros protagonistas deste universo. Eu estarei aqui para responder seus comentários à altura. E se curtiram o conteúdo do canal, por favor, não deixem de se inscrever e ativar o sininho. Até a próxima!